Oi, tudo bem? Você já escolheu os seus livros, os seus 12 livros para 2025? Então hoje eu quero mostrar para vocês o que eu escolhi. Eu já tinha falado em um vídeo que eu não ia escolher um livro para cada mês, mas eu mudei de ideia e resolvi escolher sim. Já deixei pronto porque talvez vocês que estão assistindo queiram também comprar aquele livro ou se tem aí na estante reservar para aquele mês. E o meu critério este ano é bem diferente mesmo. Eu escolhi livros que foram escritos na Antiguidade Clássica Greco-Romana, de autores clássicos. São livros que estavam na estante há tempos. Eu preciso, como eu já falei em outros vídeos, dar uma renovada aqui. Esses livros que estão atrás, nenhum foi lido. Eu fiz uma mudança na estante, coloquei os livros lidos no guarda-roupa, também é um guarda-roupa imenso, né? Coloquei livros começados, eu comecei muitos livros e parei, e vou tentar ler os que eu tenho e parar de comprar. Eu comprei muitos livros, gente, imagina, 3 estantes carregadas, lotadas de livros não lidos, que são livros novos, na verdade, né? Então agora eu vou usufruir o que eu tenho, o que eu comprei, só se surgir as cartas da Virginia Woolf, aí eu compro. Mas o restante eu vou ler os que eu tenho, aqueles que eu já li, não fiz vídeos ainda, vou mostrar para vocês. Vou retomar aqueles que eu comecei, porque um amigo meu me disse, né, cada livro tem a sua importância. Dê tempo a cada livro. E está sendo uma maravilha, sabe? Acalmar essa questão do consumismo, querer comprar, 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 mas ler os que eu já tenho, fazer essa experiência de leitura com aquilo que está aqui, né, com esse tesouro precioso da literatura. Então eu peguei esses 12 livros antigos, da antiguidade, e vamos ter aqui uma experiência nesse ano de 2025 com muitas leituras da antiguidade clássica, né? E eu quero fazer o sentido assim de estudar com atenção cada livro, preparar, aprofundar cada livro. Então, se você gosta da antiguidade greco-romana, leia comigo. Um desses livros, que é esse primeiro aqui, Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, eu já li. O restante, nenhum eu li. Esse eu já li, que eu amo esse livro. Então eu vou voltar nesse livro com mais calma, estudar, né, essa ideia do Lucrécio, né, o epicurismo romano aqui, e trazer para vocês essa experiência, né, de leitura que foi para mim magnífica. Eu amei este livro. Lembrando então que o Lucrécio nasceu no ano 95 a.C. e morreu cerca do ano 53 a.C. 53 anos antes de Cristo nascer, os romanos, né, os filósofos já se perguntavam, né, qual a natureza das coisas? Qual a origem da história? Quem somos nós? Como o mundo nasceu dessa maneira? Como é possível, né, a emergência da terra, do mar, do céu, do sol, das estrelas? Quais são as origens da vida, dos seres humanos, dos animais, da consciência, da linguagem? Em resumo, né? Como nós chegamos aqui na Terra? Qual o significado de tudo isso? Então, é um livro maravilhoso. Eu sou apaixonado nesse livro. É uma epopeia, tipo Ilíada, Odisseia, Eneida, mas que não tem deuses nem heróis. O que tem é a vida humana, a natureza, as coisas, o universo. Livraço, se você quiser viver momentos emocionantes, leiam comigo. Sobre a natureza das coisas, Lucrécio, será o livro de janeiro. Para fevereiro, escolhi uma peça grega. Vamos para a Grécia agora. Héracles, de Eurípides. Esse texto foi trabalhado no Clube de Literatura, que eu também participo, da Tatiana Feltrin, este ano. E eu não consegui lê-lo. Então agora eu vou fazer duas coisas, né? Além de ler aqui com vocês, trazendo a importância dessa peça e da história de Héracles, eu quero também participar, voltar, porque a gente tem acesso, né, aos vídeos antigos dos anos anteriores aí do Clube de Literatura, Tatiana Feltrin, sua biblioteca,
Então eu quero voltar e acompanhar lá também, trazer coisas novas, né? Porque ela enriquece muito, vai atrás da vida, né, da importância da obra. Lembro então que o Eurípides, ele viveu no século de ouro da Grécia Antiga. Nasceu cerca de 480 a.C. e morreu 406 anos antes de Cristo. E aqui nós temos uma edição bilíngue mostrando a tragédia do Hércules. Tem muito mais do que os 12 trabalhos de Hércules, né? Vamos conhecer essa história também? Participem, leiam comigo, vai ser muito bom. Março, quero ler um livro assim que fez parte da minha história de aluno de filosofia, O Banquete de Platão. Eu tenho aqui na edição da Príncipes e da editora 34. Aqui na editora 34 nós temos uma edição bilíngue também. Lembrando que o Platão foi discípulo de Sócrates, nasceu em 428 a.C. e morreu em 347 a.C. Então vocês percebam que são todos autores da Antiguidade Clássica. Todos autores que escreveram antes de Jesus, né? É interessante o que eles pensavam, né? A riqueza literária deste povo. Banquete é um dos diálogos mais célebres de Platão. Aquele que é mais conhecido, né? E junto com Fedro, que é um outro diálogo, tem aqui também, vai tratar da natureza multifacetada do amor. Neste banquete, os filósofos, junto com Sócrates e outros amigos, junto com poetas, né, trágicos como Agatão, eles vão, após uma vitória que obtiveram aí no festival dramático, vão falar sobre o amor. Somos capazes de domar o Eros? Os mortais e os imortais conseguem domar o amor? Maravilhoso esse livro. Nunca li, só li trechos, né? Estudei algumas partes, mas nunca li na íntegra. Vou estudar com vocês esse livro. Abril. Vamos ler o Horácio. Sátiras de Horácio, né? Um texto importante. Horácio nasceu no ano 65 a.C. e morre 8 anos antes de Cristo. Então ele chega próximo a Jesus. Horácio é um poeta da Roma antiga, né? O nome dele inteiro é Quinto Horácio Flaco. E ele seguia a forma de pensar do filósofo Epicuro, tal como o Lucrécio também. O Lucrécio ele é um epicurista. E aqui no Horácio nós vamos ter essas sátiras que demonstram uma importância de preocupação com o futuro. Ele vai criar a famosa expressão carpe diem, que significa aproveite o momento. Ele vai retratar aqui os costumes do seu tempo, as críticas que ele faz à sociedade em várias situações, né, políticas, econômicas. Os poemas aqui das sátiras têm uma lição moral. É interessante olhar como era a Roma cotidiana que Horácio traz para nós. Será o livro, então, de abril. Ele é pequeno, para acalmar um pouco, que temos bem grandes aqui, né? Maio, também um livro pequeno. Cartas de Epicuro. Nós vamos ter muito Epicuro aqui. É uma filosofia interessante da antiguidade que percorreu a vida desses filósofos antes de Jesus, né? O epicurismo é muito importante dentro do contexto da filosofia antiga. E aqui nós temos 3 cartas, né? Sobre a felicidade, depois sobre os fenômenos celestes e sobre a filosofia da natureza. São cartas em que ele vai refletir essas questões importantes para a época, né? Compreendendo aí a questão do prazer natural e aquilo que é necessário ao ser humano. O Epicuro nasceu no ano 341 a.C. e morreu no ano 270 antes de Jesus. Então, assim, é um período bem afastado, né, de Cristo. É muito interessante, né? Aqui diz que as 3 cartas que compõem este livro, elas foram concebidas a partir de 3 conceitos. Primeiro, a felicidade, a tranquilidade da alma
e o prazer. Vamos pensar com o Epicuro, né? Estamos vivendo bem o momento presente. Junho, um livro que eu espero há tempos. Eu comprei há pouco tempo, mas eu queria há muito tempo. Argonáuticas, do Apolônio de Rhodes. Apolônio de Rhodes aqui vai nos trazer a história do Jasão e seus companheiros numa perigosa expedição para buscar o Velocino de Ouro. Eles vão rumo a Cólquida, que é uma região misteriosa, estranha, obscura. E esses três heróis gregos, esses vários heróis gregos aqui, vão em busca desse Velocino, e nós temos toda essa história mitológica sendo trazida para nós, né? A importância desta viagem, o envolvimento depois do Jasão com a Medeia. Livraço, quero muito ler isso aqui, estudar, né, com vocês essa obra importante da Grécia Antiga, né? Aqui nós temos essa busca pelo Velocino de Ouro, que representa também a busca humana por aquilo que é para nós o novo, né? Que é para nós o desconhecido. A vida é uma aventura, a vida é uma busca, né, rumo ao novo. Apolônio de Rhodes, século III antes de Cristo, né? Ele viveu no século III, não tem as datas específicas aqui. 3 séculos antes de Jesus nascer, né? Apolônio escreve essa história. Júlio, um livro para refletir sobre a vida, sobre a brevidade da vida, do maravilhoso Sêneca, filósofo romano. Aqui nós temos o filósofo nos levando a refletir sobre uma questão fundamental para a humanidade. Como usar o tempo em favor de uma vida plena e feliz? Tema universal e relevante para os dias de hoje. O Sêneca viveu no século I depois de Cristo, ainda a antiguidade. Atuou como advogado, dramaturgo e escritor. Como filósofo, ele foi um adepto do estoicismo. Aqui nós vamos ler apenas um artigo, né? Apenas esse livro. Ele tem vários sobre a alma, sobre a tranquilidade, né, da alma. Aqui sobre a brevidade da vida. Livraço. Agosto, um outro livro que está na minha lista há tempos. Satyricon, do Petrônio. Aqui nós temos um romance, né, que possui apenas algumas partes. O romance Satyricon, ele não está completo, mas o que nós temos aqui vai nos ajudar muito a pensar sobre a vida humana, sobre o que fazemos também, como estamos vivendo. Lembrando que o Petrônio nasceu talvez no ano 27 depois de Cristo e morreu no ano 66 depois de Cristo. Então ele também, como Sêneca, é depois de Jesus. Então esses aqui já passaram, né, a questão aí da vinda de Cristo, em que começamos a contar o tempo. Aqui são a história de amigos, né, que na Roma Antiga vão mostrar os bastidores lascivos desta sociedade, em que orgia, sexo, bebedeira fazem parte da vida desses jovens. Vamos conhecer aí os bastidores, né, o submundo da Roma Antiga. Setembro, um livro que eu ganhei de presente de um amigo meu, que é o Ívola de Marília. Ele é um diácono da igreja e sua família gostam muito de mim e me deram esse presente maravilhoso. O Asno de Ouro, do Apuleio. Também é o único romance que chegou na íntegra da antiguidade para nós. A história desse jovem Lúcio, que viajando até Tessália, na Grécia, se hospeda na casa de uma mulher versada nas artes mágicas. Curioso por conhecer os mistérios da metamorfose, ingere uma poção e é transformado por engano em um asno, sem perder, no entanto, a sua inteligência. Essa obra também é chamada de Metamorfose. Esse jovem Lúcio se transforma num asno,
que legal que deve ser isso aqui. Então, assim, já é um livro que eu deveria ter lido. Eu ganhei no ano de 2020. E até hoje eu não tinha lido. Quer dizer, eu vou ler esse ano de 2025 com vocês. Ele nasceu, eu pulei, em 125, talvez nesse ano, né? Cerca de 125 depois de Cristo, e morreu no ano 170 depois de Cristo. Então também aqui um outro escritor para frente aí de Jesus, né? Apuleio. Que legal que deve ser esse livro. Será setembro, meu aniversário, comemorando meu aniversário. Outubro, as Catilinárias do Cícero, grande Cícero. Eu tenho mais livros aqui do Cícero, eu já até apresentei em algum vídeo. Essa obra, gente, são 3 célebres discursos do Cícero, grande filósofo e cônsul romano, que no ano 63 a.C., em resposta a um senador chamado Lúcio Sérgio Catilina, por isso Catilinárias, ele acusado de trair a confiança dos republicanos, Cícero então profere esses discursos contra o Catilina. Por sua brilhante oratória e por sua reconhecida atuação política, as declarações de Cícero tornaram-se símbolo do discurso político. Livraço, hein? Cícero nasceu no ano 106 a.C. e foi morto, assassinado, né, inclusive, no ano 43 a.C. Então quero também estudar essa obra. Faz tempos, professor de latim, lá em Franca, no ano 98, 99, o professor padre Frei Agostinho falava muito da Roma antiga, da Grécia, por isso que eu gosto tanto, né? Desde também da 7ª série, mas aí na filosofia, esse professor, junto com a Cida Napolitano, falavam muito de histórias de filósofos, por isso que eu resolvi também fazer essa escolha em homenagem a eles. Gente, mas tá uma chuva deliciosa agora de manhã. Vamos lá. Novembro, as elegias de Sexto, do Propércio. Eu comprei esse livro aqui por curiosidade também, estudar a Roma Antiga. E aqui nós temos, numa edição bilíngue, essas elegias de Sexto. Aqui no caso, as elegias de Sexto Propércio são grande poesia. A grandeza de um Esdra Palde foi sabedor. Propércio foi contemporâneo de expoentes como Virgílio e Horácio. Não entrou Virgílio? Nossa, eu não pus Virgílio, mas eu vou ler as Metamorfoses este ano também, do Virgílio. E ele privou da amizade de Mecenas, que era o patrono das letras, que os punha em contato com o próprio imperador. Olha que show! E ao lado de Tibulo e Ovídio integra a tríade de poetas elegíacos da época de Augusto. Então são as elegias de Sexto Propércio. Sexto Propércio é o nome dele. Então não são as elegias de Sexto e o autor Propércio. Eu tinha até escrito isso aqui no meu livro, das escolhas da literatura. Eu ganhei de presente de uma moça aqui de Uberlândia, Adriana. Então será um livro de anotações das leituras, né, dos calendários aqui do canal. O Sexto Propércio, que é o nome do escritor, ele nasceu, vou ver se tem aqui. Não tem, mas se ele é da época desses escritores, né, antigos aí, antes de Cristo, né, claro. Então esse será o livro de novembro, ele é bem gordinho. Vamos ver o que ele vai falar nessas elegias. Ao lado de Tibulo e Ovídio, ele integra a tríade de poetas elegíacos da antiguidade. Tradução, gente, eu não falei nada disso, né? As edições. Guilherme Contígio Flores. Mas no vídeo eu vou falar todas as questões aí do livro, né? De quem traduziu, qual a editora. Então vamos estudar o livro, vamos desvendar o livro. Mas se você tiver as elegias do Sexto Propércio, será em novembro de 2025. Dezembro, até que enfim,
escolhi um livro menor, faz tempo que está comigo também. Epigramas de Calímaco. Calímaco é o ápice da poesia helenística. Ele é do século III a.C., Calímaco. Ele nasceu em 310 e morreu em 240 a.C. Ele é o representante mais perspicaz de uma escrita concisa, culta, refinada. Apesar de pouco conhecido na atualidade, ele foi a grande influência de autores gregos e romanos nos séculos posteriores. Devia começar com ele então, né? Mas deixei por último. De sua obra beberam Apolônio de Rhodes, que vai entrar aqui também, Virgílio, que não entrou nos 12 livros, mas vou ler, Horácio entrou aqui, Propércio entrou aqui e Ovídio. Eu tenho Ovídio? Não pus Ovídio também, né? Não, mas vamos para outros também, né? Eu não vou deixar de lado nem Virgílio nem Ovídio, porque eu estou sempre recorrendo a esses autores. Estou trazendo outros diferentes, né? Mas vão aparecer de vez em quando aqui no canal. Ovídio, Horácio e etc. Catulo ainda não coloquei, né? Então aqui nós temos esse Calímaco com seus epigramas, influenciando grandes autores da antiguidade. Essas então foram as minhas escolhas, ousadas, né? Eu quero trazer literatura clássica aqui mais para o canal, porque somos herdeiros de Homero. E Homero está sempre influenciando aí, né? Roma, Grécia e a cada um de nós. Um abraço, compartilhem os vídeos, comentem, curtam. Eu agradeço imensamente. Tchau!